Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Uma coisa importante, mais uma vez, se vocês tiverem perguntas, é muito importante as perguntas, porque são as perguntas que fazem com que eu consiga ajudar melhor vocês. Os conteúdos que nós estamos trazendo aqui, eles são conteúdos assim, neurocientificamente embasados, biblicamente também, fazendo um paralelo com a palavra de Deus, mas não são conteúdos, são conteúdos engessados. Então, para que eles se tornem mais efetivos, vocês, por favor, façam perguntas, tirem as suas dúvidas, que eu consigo ajudar melhor vocês. Então, nós vamos falar hoje sobre recursos emocionais e cognitivos. Próximo slide, por favor. Mas, para que nós possamos entender aonde nós estamos nesse curso, nós já vimos sobre conceituando neurociência e felicidade. Nós vimos também por que muitas pessoas são infelizes, por não compreender como funciona o seu cérebro, né? E serem, muitas vezes, enlaçadas por coisas que elas imaginam que vão fazê-las felizes e não as fazem, né? E nós vimos também no último encontro os dois eus e as suas demandas, mostrando que nós temos dois eus, um eu experiencial e um eu projetivo, e como é que nós podemos então atender esses dois eus para construir então a felicidade. Hoje nós vamos então falar de recursos emocionais e cognitivos. Próximo. Mas o que são recursos emocionais e cognitivos? Recursos podem ser crenças, ideias, técnicas, ferramentas de acesso, né, assessments, que faz com que você consiga lidar com as situações complexas do dia a dia. Quer ver uma coisa? Recursos podem ser qualquer coisa, inclusive uma simples crença. Vocês sabem que muitas vezes existem pessoas mendigando, mendigos, às vezes até na rua, sem sair do chão, bem depressivos ali, pedindo mais molinha. Vocês sabem disso. E às vezes eles nem têm uma razão, talvez, física para estar naquela situação. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, sabe aquela crença que diz assim, ó, de um limão eu faço uma limonada? Todas as coisas que acontecem, a palavra de Deus diz, todas as coisas que acontecem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, todas as coisas que acontecem comigo me fazem crescer. A pergunta que eu tenho é, vocês acham que um mendigo tem essa crença? Vocês acham que um mendigo tem essa crença? Do limão eu faço uma limonada. Todas as coisas cooperam para o bem. Vocês acham que mendigo tem essa crença? Não tem. Porque é um recurso, e se ele tivesse, ele não estava lá. Você conversar com o mendigo, você vai ouvir ele dizendo assim, ó, mas por que você está aí? Também com o que aconteceu comigo, da onde eu vim, pelo que eu passei, ele tem uma visão determinista. Ou seja, o que ele passou determina o seu futuro, e na verdade é uma falta de recurso, porque o que determina o nosso presente e o nosso futuro é o significado que nós damos, em primeiro lugar o foco, depois o significado e a nossa atitude em relação a isso. Então, normalmente as pessoas que experienciam o que nós chamamos de estados sem recursos ou com poucos recursos, não tem uma crença que ajude elas a lidar com aquilo, ou uma ferramenta, uma competência. Só para vocês terem uma ideia. Existem pessoas que acabam experienciando ansiedade, frustração, retroalimentando essa ansiedade e frustração de tal forma que acabam, às vezes, até tirando a sua própria vida. E sabe por quê? Às vezes porque não tem um recurso muito simples. E sabe qual é? Saber colocar o seu sonho num plano de ação. Entenderam isso? Às vezes as pessoas olham para os outros e dizem, eu queria ser que nem aquela pessoa ali. Ela tem sucesso, tem realização, tem prosperidade, está sempre crescendo, e ainda para começar, ainda para me deixar mais para baixo, ela diz que o que ela faz, ela gosta tanto que não é trabalho, é diversão. Então, aí a outra pessoa, né, não prospera, é infeliz. Nós falamos isso, pessoas infelizes não prosperam em diversas áreas, e a infelicidade é uma construção. Então, é isso que eu quero deixar claro, que a falta de recursos, às vezes, tão simples como saber traduzir o que a expectativa dessa pessoa num plano de ação, gera baixa autoestima, né? Gera uma exclusão,
saber traduzir as ideias num simples plano de ação gera alavanca, esperança, motivação, e também no momento em que essa pessoa começa a avançar nessas ações para construir a vida que ela quer, ela percebe assim, não, mas eu também posso ser essa pessoa. Agora eu sei porque você é bem sucedido, agora eu sei, entendeu? Então eu também posso ser essa pessoa, eu também consigo, ou seja, gera autoestima, alavanca, esperança, motivação, algo tão simples, que é razoavelmente simples como traduzir os seus objetivos em ações claras, em passo a passo para chegar onde você quer. Olha que interessante. Então, recursos podem ser qualquer coisa, qualquer coisa. E nós trabalhamos aqui, vamos trabalhar com alguns recursos, existem muitos recursos, né? Mas nós vamos trabalhar com alguns recursos bem interessantes aí, tá bom? Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Por falar nisso, vai ter que ficar para o final. Me lembrei agora, pastor, no final não vou esquecer, tá? Desculpa, o pastor pediu um negócio para mim e eu acabei me passando aqui a minha cabeça. Mas tudo bem, vai dar certo. Então, assim, por exemplo, existem muitas pessoas, olha que interessante, existem muitas pessoas que, às vezes, julgam você, criticam você, né? Dão significados a você, falam o que acham de você. Posso falar uma coisa para vocês? Esse tipo de padrão de comportamento, eu tenho uma pergunta muito simples. Uma pessoa que tem propósito, determinação, clareza, que faz acontecer, que identifica pessoas com o seu estilo de vida, uma pessoa que é pujante, uma pessoa que empreende, né? Seja ministerialmente, profissionalmente, uma pessoa que realmente se esforça para construir alguma coisa, a vida que ela quer experienciar. Esse tipo de pessoa perderia tempo cuidando da tua vida? Tem uma pergunta muito simples. Toda a pessoa que primeiro, para começar, o seguinte: toda pessoa que empreende, seja o que for, toda pessoa que age para construir o que quer, nós dizemos que ela é uma pessoa atraente, ela tem luz própria. O que é luz própria? É ser protagonista. O que é luz própria? É ser protagonista, é fazer acontecer, é querer construir alguma coisa, é avançar, é implementar as ações, né? Deus nos dá a direção, mas é nós que temos que agir e marchar. Então, as pessoas que nós olhamos e julgamos que são pessoas que nós queremos estar próximas, que são pessoas atraentes, não tem nada a ver com aparência, tem a ver com pessoas que fazem as coisas, que mudam a nossa história, que empreendem, que fazem acontecer, que têm grandes resultados, que são grandes pessoas com resultados ministeriais, profissionais, das mais diversas áreas e às vezes no mesmo negócio que nós estamos. Então, o que torna uma pessoa atraente é o protagonismo. Então, qual é a questão? Vocês nunca vão ver uma pessoa que é protagonista, uma pessoa que tem propósito, cuidando da vida de vocês. Entenderam? Então, quando alguém julga você, para começar, é uma pessoa que, talvez ela, para começar, é fora da palavra, né? Julgar os outros. Segundo, é uma pessoa que, de repente, acha que ela é o juiz da realidade. Ou, depois de Jesus, a verdade e a vida é ela, né? Para ela saber o que é certo e o que é errado e passar todo mundo para o crivo. Eu gosto de Coca, se você gosta de Pepsi, eu não vou andar com você. Você não merece. Então, pode ser engraçado, mas é falta de recursos, tá? E as pessoas que são protagonistas, elas sabem o preço do protagonismo. As pessoas que protagonizam a vida que elas querem experienciar, elas sabem. Então, uma pessoa que é protagonista, ela é o quê? Generosa. Por que ela é generosa? Porque ela sabe o custo. Pastor, é fácil ser pastor? Não é. É fácil trabalhar lá onde você está, Rose? Né? É fácil ser empresário, Faganello? Né? É fácil, irmão? Né? Não é fácil. A pessoa tem que, né, vencer muitos desafios diariamente para empreender e fazer as coisas acontecerem. Então, nós que somos protagonistas aí, nós sabemos o preço. Então, nós jamais sabendo o custo do protagonismo, nós jamais investiríamos tempo cuidando da vida dos outros, porque o que nós faríamos se ele faz algo melhor que eu, vou modelar, e se ele não está tão bem, vou lá ser bênção, vou ajudá-lo, entendeu? Então, isso é muito importante para nós entendermos
eu quero aqui, a todo momento nessa noite, dar recursos para vocês e fazer paralelos com a palavra de Deus e com a neurociência. Por exemplo, eu não conheço nada da igreja aqui, estou chegando de paraquedas, tá? Estou chegando de paraquedas, não sei de nada, tá? Só para deixar claro que eu não estou falando, como é que eu vou dizer, lavando roupa suja no púlpito, né? Não é nada disso, eu não sei de nada. Mas as igrejas, muitas delas, existem igrejas que cometem esse erro, que um cuida da vida do outro. Mas por que isso acontece? Porque o foco está no lugar errado. Em momento algum eles entenderam que o chamado deles é chamado para fora, é chamado para onde lá estão os perdidos, os pecadores, as pessoas que precisam ser alcançadas por nós, que somos o quê? Embaixadores do reino de Deus, pessoas que estão lá para acessibilizar o reino de Deus a outras. Então, quando nós entendemos o nosso chamado para fora, chamado para onde as pessoas precisam que receber a luz de Jesus, quem é que vai perder tempo cuidando da vida do outro? Entendeu? Então, isso só acontece quando nós perdemos essa visão. Então, isso é importante nós entendermos, porque são recursos. Às vezes nós nos machucamos, né? Às vezes nós nos machucamos. O que eu estou querendo dar a vocês aqui? Recursos, que é o tema de hoje, recursos emocionais e cognitivos. Às vezes nós nos machucamos, porque falam de nós, não é? Não é? Só que vou dizer a vocês, essa pessoa que fala diante de você, para começar, ninguém deu essa permissão, nem Jesus, né? E em segundo lugar, você não percebeu quem ela é. Ela é uma pessoa frustrada e derrotada e coadjuvante na própria vida. O fato de você ser coadjuvante na sua própria vida faz de você um frustrado. Não existe a menor possibilidade de você ser feliz em alguma área que você não protagonize. Olha que interessante. Se você tem uma área da sua vida que você não protagoniza, você não vai ser feliz. Então, a pessoa que é protagonista, ela não vai ficar cuidando de você. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A pessoa que ferir vocês tenham compaixão e vocês orem por ela e tentem ajudá-la, porque ela é um coadjuvante frustrado. Uma pessoa que é totalmente fora da... Entenderam isso? Então, esse é o objetivo, é dar recursos emocionais e cognitivos a vocês. Próximo slide. Outra coisa importante, o estado emocional é sinônimo de desempenho, resultado e performance. Uma coisa importante, o teu estado emocional determina a qualidade dos teus pensamentos, determina a capacidade que você tem de ter as melhores ideias. É bem simples, nós construímos, o CEO do cérebro, o gestor, o gerente do nosso cérebro é o córtex pré-frontal. Vocês todos são pessoas inteligentes, não é? São pessoas que estão aqui, são pessoas que têm inteligência emocional, cognitiva, são pessoas capacitadas. Agora, se eu tirar, bem tirado você do sério, é capaz do irmão ou a irmã me sair até me dando paulada e me morder, não é? De tanta raiva, é ou não é? Entendeu? Por quê? Porque quando nós ficamos nervosos, a parte que é do córtex pré-frontal, a gente começa a perder completamente a capacidade e o poder de síntese. Entendeu? Então, o estado emocional, que nós chamamos de estados ricos de recursos, que você respira, que você se sente bem, te dá criatividade, a capacidade de você ver o mundo de outra forma. Então, o estado emocional tem uma relação direta com o alto desempenho. Agora, se você está desse jeito, cabisbaixo, né? Ou estressado, ou sem conseguir, se irritou, se estressou, sem conseguir oxigenar o córtex pré-frontal, você não vai conseguir ter boas ideias. Agora, mais uma coisa importante, para vocês que trabalham muitas vezes, até ajudando pessoas aí com relação a suicídio. Um dos grandes fatores de pessoas que se suicidam, além de passarem muito tempo experienciando estados sem recursos, construindo um eu doente e olhar para o lugar errado, é que na hora que eles tomam as piores decisões do mundo, eles estão respirando muito pouco. Sabe? A ansiedade, o estresse, vai fazendo com que eles não respirem e não tenham poder de síntese. Então, a primeira coisa que você pode fazer para ajudar uma pessoa a recuperar o poder de síntese é fazer respirar. Baixou a respiração, para quem já tem uma predisposição, baixou a respiração, ele faz bobagem. Então, tem que fazer respirar para ele recuperar a capacidade cognitiva. Tá bom? Próximo, por favor. Aqui, só para vocês entenderem um pouco, por alto, como é que você constrói a sua realidade. O cérebro é extremamente pretensioso. O cérebro é extremamente pretensioso. Como é que você constrói a tua realidade? Assim,
através dos 5 sentidos, em primeiro lugar. Tá? Alguns de vocês, por exemplo, a minha esposa tem inteligência, a minha esposa ela tem 2 inteligências muito fortes, que é a inteligência musical, né, e a inteligência que vem do auditivo, né, o auditivo, e ela tem, as mulheres têm aquela visão 3D do mundo, parece que tem olho até na nuca, né? As mulheres, né? A mulher tem uma habilidade, né? Porque a mulher, neurocientificamente falando, ela, em termos de neurobiologia, a mulher é uma coletora e o homem é um caçador. O homem só enxerga em linha reta. Às vezes a coisa é ou não é? Cadê o negócio na geladeira? Cadê minhas meias? Cadê? Olha, não enxerga nada, né? Mas o homem ele é caçador. Tanto é que quando ele sai na rua, ele tem um senso de direção. Quando está numa cidade nova, ele tem senso de direção. A mulher enxerga até na nuca, mas às vezes é bem fácil de, pelo menos, né, é uma tendência, mas porque neurocientificamente é assim. Por que a mulher ela tem essa habilidade? Porque os 2 hemisférios do cérebro dela são hiperconectados, né? E o do homem é muito menos conectado do que o da mulher. Agora, em contrapartida, a nossa parte, nosso senso de direção, né, do lóbulo aqui atrás, abaixo do cérebro, o do homem é muito mais conectado que o da mulher. É por isso que o homem tem mais senso de direção. Teoricamente, o homem tem muito... Deus projetou esse homem para que ele pudesse caçar e percorrer longas distâncias e achar o caminho para casa. E a mulher, ele projetou para que ela fosse ajudadora e coletora, que ela tivesse essa perspectiva de uma visão, né? Para nós que somos homens, só existe o quê? 10 tipos de cor, né? Para as mulheres, 48 milhões e 500, né? Tipo de cor diferente. Né? Para branco, para mim, tudo é branco, tudo igual, né? Roxo, preto. Para as mulheres, tem tanta nuance, tonalidade, né? Mas tudo bem, estamos brincando um pouquinho. Mas então, como é que nós entendemos a realidade, né? Pelos 5 sentidos, alguns têm, outros mais. Eu sou mais visual, né? O meu filho é sinestésico. Ele é mais da sensibilidade do tato, né? E assim por diante. Então, pelos 5 sentidos, que são desenvolvidos conforme cada um de nós gosta mais daquela área. Aí depois nós temos filtros da realidade: omissão, generalização e distorção, né? O que é omissão? Se eu falo, por exemplo, vocês já utilizaram, por exemplo, na vida de vocês, um squash bubble? Não. Quem já utilizou? O que eu falei? Nem conseguiu, né? Então tem uma brincadeira. Por quê? Porque é uma palavra que não existe, tá? É uma brincadeira, tá? Mas o que eu quero dizer isso? Tá? É que existe aí digamos, um filtro chamado omissão. Quando você não compreende nada, você omite, tá? E se eu dissesse para você agora, imagina o que é, você vai para o segundo filtro, que é a generalização. Isso me parece algum tipo de coisa de, né? E assim por diante. Então tem omissão, generalização e distorção. Eu sei o que é, eu te mostro o que é isso aqui, ó. Se você nunca tivesse visto na vida, deve ser uma caderneta. Eu já vi isso aí, são aqueles caderninhos de anotar, né? Agora você sabe o que é uma pequena Bíblia, não é? Então, aliás, isso se é, né? Não é. Viu? Eu também usei o filtro, né? É o Inário, né? Viu como é que é? Então, aí nós temos os metaprogramas, que são os programas que nós usamos também para dar significado à realidade. Nós temos, então, as nossas valores, crenças, decisões, memórias. Olha, memória. O que eu quero dizer com isso? A memória. O cérebro é tão pretensioso, mas tão pretensioso, que o significado que você dá à realidade é só a maneira que você dá significado à realidade. Entendeu? E é particular. Por exemplo, as pessoas experienciam as mesmas coisas, às vezes sendo irmãos gêmeos ou um casal, e cada um dá um significado diferente, porque tem valores diferentes, crenças diferentes, experiências de vida diferentes. E o cérebro é incrível. Quer ver uma coisa? Eu vou contar uma experiência agora engraçada. Nós temos um imóvel ali na Marechal, lá perto do antigo Bassani, agora o Mercado Becker. Nós temos um imóvel lá de 100 metros quadrados, só tem um banheiro e tudo mais, apesar de ser um sobrado lá, um segundo piso, né? Não nos atende hoje, a gente não mora lá, mora aqui no outro lugar. Aqui não. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu casei com a minha esposa e morei lá, e o Christopher era pequenininho, era grande aquele apartamento, né? Era um apartamento grande. 100 metros quadrados, é um baita lugar, né? A gente voltou depois de quase 20 anos, entrou lá dentro e falou assim, mas meu Deus do céu, como é que isso aqui encolheu tanto? Entendeu?
Mas não é, sabe não tem aquelas memórias da infância que você tinha, de repente você assim, vou voltar naquele lugar. Aí quando você volta lá, nem parece, falei, mas meu Deus, mas isso aqui era tão grande quando eu era criança, agora eu vi que era pequenininho, sabe? Então, é tudo isso, a memória, ela é extremamente pretensiosa, ou seja, você só absorve as informações que você ou está preparado ou quer absorver. Você só absorve, só recebe as informações, ou seja, aquela palavra que eu falei que não tem sentido algum, para que ela possa construir uma ideia, ela precisa se conectar no seu cérebro a uma experiência que já esteja lá dentro. Se é uma palavra que ela não tem, se é uma palavra que você nunca viu na vida, ela vai passar batido. Então, para você receber uma informação nova, né, você precisa que se conecte. O cérebro possui uma plasticidade neural incrível. Eu, por exemplo, hoje, quando eu quero estudar um conteúdo, eu boto, agora mais, eu estou com outras estratégias de estudo muito mais rápidas, né, que até quem quiser eu posso dar depois. Mas quando eu estudava um vídeo, antes de ter essas estratégias novas com inteligência artificial e com outras coisas que me dão um resumo de um vídeo em um 1/30 de segundo hoje, né, eu via um vídeo quando me interessava, ou uma palestra, no 2.0. Por quê? Porque eu comecei ouvindo, depois só aumentando, aumentando, até que a gente chega, o cérebro se habitua, vai no 2.0. Entretanto, se for sobre medicina, por exemplo, se for sobre, sei lá, alguma coisa sobre nuclear, alguma coisa, né, uma coisa totalmente que eu não conheço nada, né, não adianta eu querer colocar do 2.0. Aí tem que colocar no 0,5, né, porque eu não entendo nada, entendeu? Então, quando você tem a capacidade de receber aquela informação e conectar com outra que já está lá dentro, você grava, senão não. Aí você também vai para esse filtro da omissão, né? E distorção, né? E sabe, a distorção, eu olho para você, eu já sei que tipo de pessoa você é. Né? É brincadeira, mas é assim, tá? Então tem tudo isso, crenças, valores, memórias, a memória. Ouçam, o que vocês chamam de memória não existe. Sabiam disso? O que vocês chamam de memória não existe. Por quê? Aquele mesmo fenômeno que nós chamamos de psicoadaptação, vocês lembram disso? Que pode ser a coisa mais incrível do mundo, depois de 2, 3, 4 dias, pode ser, o carro dos meus sonhos. Meu Deus, era o sonho da minha vida ter aquele carro, vou lá e comprei. 2, 3, 4, 5 dias, uma semana depois, só é ter o carro, não é nada mais do que ter o carro, não é mais aquela coisa que dá aquele tchan, né? Então, esse fenômeno da psicoadaptação, ele tem, na verdade, ele não é ruim, ele é bom. Por quê? Imagina que a pessoa tenha sofrido algo terrível, um trauma, uma perda terrível, né? Imagina que cada vez que ela reacessasse aquela memória, a sensação e a imagem viesse tão nítida como se tivesse acontecido há 10 minutos. Entendeu? Naquele momento. Já pensou o que isso significaria? Isso paralisaria você, seria terrível. Então, o cérebro, não tem aquele ditado que diz assim, o tempo cura as feridas? Exatamente pelo mesmo motivo que não existe a memória. Por quê? Porque quando você, por exemplo, vou usar uma metáfora para vocês me entenderem. Quando você, por exemplo, se uma memória fosse uma roupa, se uma memória fosse um blazer, um paletó, né? Você, ao guardar no armário, ou no guarda-roupa esse casaco, se a memória fosse um casaco, você ia descobrir que um tempo depois aquilo aumentou ou diminuiu de tamanho. Você ia descobrir que algum tempo depois a cor mudou um pouquinho, botões aumentaram ou diminuíram, bolsos aumentaram, desapareceram ou diminuíram de tamanho. Vocês iam perceber que vocês iam novamente buscar aquele casaco e ele é totalmente diferente do casaco que vocês guardaram no guarda-roupa, se a memória fosse semelhante a um casaco. Entenderam? Usando essa metáfora. Então, isso, volto a dizer, não é ruim. Não é ruim, é um fenômeno que faz com que você consiga ter permissão para avançar. Né? É um fenômeno que, se porventura em algum momento acontecer alguma coisa que não seja boa, não te atrapalha de você viver a vida. Então, é assim, a memória, ela muda, ela tem outra coisa. Quando você gravou alguma coisa, tem a ver com a cultura, com a maturidade emocional, intelectual, com o conhecimento, com as competências, com os recursos que você tinha. Então, com o passar do tempo, né? Se você olhar para aquela mesma informação hoje, com a tua maturidade, você nem acredita que você agiu daquela forma, nem acredita que você lidou daquela forma. Não acontece com vocês, comigo acontece o tempo inteiro. Fala, meu Deus do céu,
como é que eu fiz aquilo? Como é que eu falei? Como é que eu agi daquela forma? Não dá para acreditar, mas a gente tem que se perdoar, porque a gente, às vezes, quando erra na vida, a gente toma a decisão que parecia melhor naquele momento, certo? Mas a gente vai amadurecendo, né, e verificando isso. Então, e outra coisa, quando você, então, busca essa memória, você a reedita. Olha só. Por quê? Porque hoje você é outra pessoa. 10 anos depois, 1 ano depois, meses depois, ou décadas depois, você é outra pessoa. Então, quando você busca aquela memória, você a reedita. Entenderam isso, pessoal? Então, ou seja, a realidade é extraordinariamente pretensiosa. O cérebro é pretensioso, né? Outra coisa, o estado emocional é determinante para a memória. As representações que você tem interna, a fisiologia, se você está num estado rico de recursos, né, bem, se sentindo ótimo, você lida com as situações, ou grava, ou arquiva, ou se relaciona com as coisas de um jeito. Agora, se você estiver para baixo, né, depressivo, saudosista, ou angustiado, ou triste, você lida com aquelas informações de uma forma completamente diferente. Então, essa é toda a pretensiosidade do cérebro. Ou seja, moral da história, a construção dos pensamentos de vocês, a qualidade de vida, digamos assim, mais uma vez eu quero dizer isso, se você se sente bem ou mal, é tudo coisa da tua cabeça, e pode ser alterada a qualquer momento, pode ser mudada. Por quê? Porque, só para vocês terem uma ideia, quando nós ajudamos pessoas com terapia, nós fazemos intervenção estratégica. Eu, na verdade, não quero nem saber o significado que a pessoa dá a nada, não me interessa. Me interessa ela me dizer qual é o problema, eu reedito, porque não interessa a pretensiosidade pela qual ela constrói o significado. Não é relevante. Na prática, tudo é trilha neural, então a gente só altera a trilha neural. Entendeu? Neurociência. É moderno, mas é isso. Por quê? Porque a pretensiosidade pela qual nós construímos a realidade, ela é particular. E ela, na verdade, não quer dizer muita coisa. Quer dizer só a permissão que você precisa para avançar. É um pouco complexo, né? Mas não é objetivo ser complexo, é mostrar para vocês que vocês não precisam ficar refém de nada, entendeu? A menos uma coisa, eu estudo muita coisa, estudo muito mesmo, mas, acho que eu cheguei a falar com o senhor isso, né? Falei para o Marco, um dia que ele foi lá me visitar, eu falei para ele, eu disse assim, tá, mas e como é? Ele perguntou para mim assim, tu não se confunde, no popular, tu não se embanana com tanta informação? Não. Cruzou a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus discorda daquilo, eu elimino, não vou por ali, entendeu? A palavra, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a palavra verdade significa realidade. Então, se existe, veja bem, existe toda essa construção que é totalmente pretensiosa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a verdade é a realidade. Então, se existe uma realidade, é aquela que o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor amado e Salvador Jesus nos diz. Então, Ele é meu norte. Eu posso estudar tudo, ferir a palavra de Deus, eu aborto, elimino fora da minha vida. Não aceito, porque Ele é a realidade. É assim que eu consigo ter muita informação sem acabar me confundindo e sem ferir a palavra de Deus. Ok? Porque Ele é a realidade. Amém? Ficou claro, pessoal? Próximo slide. O Marco chegou a falar isso? Não chegou a comentar? Comentou? Ann Cuddy, psicóloga social, professora e pesquisadora de Harvard, né? Ela mostra o quanto a linguagem corporal revela que podemos mudar as percepções de outras pessoas e talvez até a química do nosso corpo simplesmente mudando a nossa forma de agir e pensar. Quando nós, mudando a fisiologia, você muda a forma de pensar. Isso que eu quero mostrar para vocês também com outro slide. Isso é muito moderno e neurocientificamente falando, eu quero que vocês entendam que todas as construções, o próximo slide, por favor, para eles entenderem melhor. Próximo. Mais uma apertadinha. Todas as nossas construções, além dos sentidos, elas são feitas dessa forma. O nosso estado emocional e as nossas construções, elas vêm das nossas crenças, da nossa fisiologia, do nosso foco e da nossa linguagem. E nós conseguimos, então, alterar crenças a partir da fisiologia. Nós conseguimos alterar estado emocional a partir da nossa fisiologia, do nosso foco, né? E do padrão de linguagem. Nós temos que, a palavra de Deus nos ensina a confessar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que muitas pessoas podem ser usadas para profetizar.
certo? Mas eu, neurocientificamente falando, tá? Eu incentivo, tá? E também a palavra de Deus dá esse precedente, se de repente até o pastor quiser também falar alguma coisa sobre isso, eu fico à disposição, mas eu entendo que a palavra de Deus, ela incentiva a confessar e a palavra de Deus, e a palavra de Deus incentiva nós a profetizarmos, tá? E claro que quando nós profetizamos de acordo com a palavra de Deus, o objetivo é que se cumpra aquilo que está escrito, mas nós profetizamos o que diz da palavra de Deus. Agora, o que eu quero falar neurocientificamente agora para vocês? Que tudo que vocês falam é uma profecia autorrealizável. Tudo que vocês falam é uma profecia autorrealizável. Por quê? Por exemplo, eu falo assim, vamos tomar um café comigo? Vamos tomar um café comigo. Todos entenderam, né? Todos entenderam. Só que cada uma dessas palavras, elas foram construídas na sua mente através dos 5 sentidos. Então, café, isolei uma palavra só. Café. Se eu penso em café agora, não vem na mente de vocês uma xícara, um cheirinho, um gosto. Você já deu foco na palavra café, já começa a vir todos os sentidos envolvidos dessa construção e nessa memória, tá? Então, só que é isso que eu quero que vocês entendam. O cérebro aprende por repetição e por forte impacto emocional. Quando você fala alguma coisa, você constrói a realidade porque você está usando sons, imagens e sensações, construções e sequenciando aquilo. E quanto mais emoção aquilo gera, principalmente se for negativo, mais o teu cérebro não sabe o que é bom ou ruim. O teu cérebro não sabe o que é bom ou ruim, né? Alguns aqui já viram falando isso, não fala que teu cérebro acredita. E é verdade. Quando você profetiza, quando você fala, porque eu não sou capaz, porque eu não vou conseguir, porque eu tenho dificuldade nisso, porque... Olha, o teu cérebro é tão pretensioso que ele vai começar a provar que isso é verdade, porque você crê que isso é verdade. Aí ele vai fazer o quê? Evidências, provas, filtros da realidade. Sabe aquele tipo de gente que pega o jornal e daí só circula aquela notícia que tem milhares de notícias, né? Milhares de notícias. Aí tem coisas boas, coisas meia boca, coisas ruins. Ele só vai lá e circula para você as coisas ruins para provar que a coisa está piorando. Entendeu? Mas é a pretensiosidade do cérebro. O cérebro faz isso. Então, essa é a questão. Quando você fala alguma coisa sobre você, independente de você estar profetizando ou não, é neurocientificamente uma profecia autorrealizável. Porque você está construindo a tua realidade. Mas, na verdade, é totalmente bíblico. Eu me lembrei de uma passagem bíblica que diz assim, não é aquela do coração, é uma que diz, é do fruto da boca que se come, né, pastor? É do fruto da boca que a gente fala, que se a gente... Isso, é verdade, obrigado, é isso aí, entendeu? Então é bíblico. Então, quando você fala, você constrói a tua realidade, porque aquilo lá tem sons, imagens e sensações que geram filtros da realidade, que se retroalimentam e vão cada vez mais facilitando que você tenha acesso àquilo. Ou seja, lembra que eu falei no primeiro dia para vocês que o nosso cérebro ele é viciado? O nosso cérebro ele é viciado por quê? Porque o nosso cérebro quer poupar energia. O nosso cérebro não foi programado, ou seja, para obstáculos, desafios. Não, o nosso cérebro ele é programado para fazer você sobreviver e poupar energia. Então, o que o cérebro quer? Ele quer poupar energia. Então, o que ele faz? Ele é otimizado. É que nem o celular hoje com inteligência, né? O celular, quando você começa a escrever uma palavra, ele já não traz, se você bota a primeira letra, ele já não traz o resto das palavras, né? Ele já não está facilitando cada vez mais. Quando você bota a primeira letra, ele já escreve a palavra inteira para você só fazer clique, 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 escrever mais rápido. Assim é o cérebro. Assim é o cérebro. O cérebro quer fazer isso por você porque ele quer poupar recursos, poupar energia. Só que o que ele faz? Então, quando você fala, quando você diz algo sobre você, aquilo se torna uma profecia realizável, porque teu cérebro vai criar isso, filtros da realidade, emoções, sensações, vai construir essa realidade, e o pior, à medida que você avança nessa construção, haverão filtros, retroalimentações que vão provar que a sua verdade é verdade, sendo que na verdade é só coisa da sua cabeça. Chega a embananar, né? Não, chega a embananar, mas é verdade. Você entendeu? Quando nós falamos, nós construímos, e daí a gente, sabe, quando a gente olha à nossa volta, tudo prova que nós estamos certos.
É assim, o nosso cérebro é pretensioso. Só que nós entendendo sobre isso, nós podemos mudar. Então, como é que você altera teu estado emocional? O foco, mais uma vez, começa pelo foco, né? Não é o passado que determina o seu futuro, é onde você foca, o significado que você dá, onde é que você está focando e a sua atitude em relação a isso, né? A fisiologia. Eu digo para você, né, a Amy Cuddy ensinou a postura da Mulher Maravilha, né, mas nós podemos usar a postura que for necessária. Então, quando você está se sentindo assim, meio para baixo, meio brocochô, não está legal, experimenta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém que se sente horrível, assim, sabe? Faz de conta que o homem faz de conta que é o super-homem, a Mulher Maravilha. Você conhece alguém que diz assim, nossa, quando eu faço assim, estufo o peito e levanto a cabeça e faço assim, me sinto forte, faço força para me sentir como se eu fosse forte, né? Nossa, eu estou me sentindo tão ruim, credo, que horror, estou me sentindo horrível. Conhece alguém? Eu duvido, entendeu? Por quê? Porque quando você faz essa postura, você se sente bem. Então, é isso, você alterou a sua postura. As pessoas que não se sentem bem e acabam tendo uma interpretação da realidade negativa, acabam sendo depressivas, saudosistas, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, elas, você pode perceber, é aquela postura, olham para baixo, sabe? Só que se você mudar a fisiologia, você muda na hora o teu estado emocional. Sabe, né? As mulheres são assim, né? Ai, amiga, não estou legal hoje, amiga. Não, amiga, vamos botar um batom nessa boca, vamos botar uma roupa, estufa o peito, vamos caminhar. Daqui a pouquinho está bem, né? Está aí, está explicado neurocientificamente. Entendeu? Ok? Próximo, então. Outra coisa, as crenças, então, tá? As crenças, nós falamos, então, sobre crenças, né? As crenças se retroalimentam, as crenças, elas são pretensiosas, fisiologia, linguagem e foco. Então, qualquer uma dessas coisas que você alterar, você já começa a mudar o teu estado emocional. E muda a tua performance, teu resultado, o teu desempenho, os filtros da realidade, a maneira de se relacionar com as situações à sua volta. Ok? Mais um. Esse aqui é legal, médico doutor Richard Moss. O Dr. Richard Moss fala uma coisa interessante. Lá em Yale, na Universidade de Yale, pesquisas comprovaram que o nosso cérebro, neurocientificamente, ele tem uma certa dificuldade de estar presente. O cérebro tem uma dificuldade de estar aqui agora, de estar presente. Entretanto, quanto menos presente você está, mais infeliz você é. Olha que interessante, as pesquisas mostraram isso. É por isso que nós falamos a outra vez sobre as demandas do eu experiencial e do eu projetivo e equilibrá-las, né? Ou seja, não é possível que você esteja sempre com eu presente. Não é possível que você esteja sempre presente. Há uma tendência da mente devagar, uma tendência da mente ir para algum lugar, há uma tendência. Só que existem pessoas que estão sempre ansiosas e nunca estão presentes. Certo? Ou algumas pessoas que também estão no passado, ou estão lá, eu vou explicar agora esse quadrante, tá? Então, só que a pesquisa mostra que as pessoas mais felizes é as que têm mais experiências de presença, de estar ali plenamente, de desfrutar os momentos, de saborear a vida, de saborear os momentos, de investir tempo nos momentos mágicos, entendeu? Quanto mais fora da estar presente você está, mais infeliz você é. Então, vamos lá. Quais são esses 4 quadrantes que o doutor médico Richard Moss ensina? Umas pessoas estão sempre no futuro. Elas são o quê? Ansiosas, né? Não veem a vida passar. Estão sempre lá na frente, no futuro, e quando vê, entra 10, 20, 50, né? Não vê, porque está sempre lá, ansioso, né? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Uma pessoa que corre o dia inteiro, significa que ela é muito produtiva? Não. Exatamente. Para que a pessoa seja bem produtiva, ela tem que se comprometer com as ações hoje para construir os resultados de amanhã. Então, pessoas ansiosas, elas não prosperam. Elas correm do lado para o outro, que nem barata tonta, elas se esgotam. E elas não são prósperas e nem produtivas. Produtivas são as pessoas que sabem que têm que agir hoje para construir amanhã, que têm que implementar ações hoje, ou plantar hoje para colher amanhã. Entendeu? Então, nós temos os saudosistas, né, do passado.
antigamente, naquele tempo, quando eu era lá, não sei o quê, quando fulano de tal estava, sabe aquela, né? Fulano de tal estava aqui. Esse tipo de gente também está sempre no passado, nunca está presente. Não está aqui, está lá atrás. Aí faz o quê? É depressiva, saudosista, uma pessoa também que não prospera, que não avança, uma pessoa que está sempre num estado sem recurso, né? E o pior, como ela tem esse padrão, sabe o que acontece? Ela, muitas vezes, tem uma tendência muito algumas pessoas gravitam em torno da órbita de pessoas, gravitam em torno de órbita de pessoas que têm luz. O que é ter luz? Ser protagonista, fazer acontecer, identificar pessoas com os seus resultados, com o seu estilo de vida, né? Umas gravitam, e outros, que estão num estado pior ainda, são o quê? Eu conheço gente assim, até parente meu. Sabe o que faz? Mendiga de atenção. Aí faz o quê? Sabe o coitadismo? Sabe o coitadismo? Aí começa, sabe? É um pobre coitado, uma pobre coitado. Por quê? Para que vocês possam ficar ao meu redor, gravitando ao meu redor. Entendeu? Tem que sair desse estado, porque isso aí não vai a lugar nenhum. Muitas pessoas que fazem isso, que querem mendigar a atenção. Aí nós temos a pessoa que fica se contando histórias, limitando sobre si mesmo. Ah, porque eu não sou capaz, porque eu não vou conseguir, porque eu não sou suficientemente bom, porque eu não sou capaz, sabe? Fica se contando histórias. E nós temos as outras, assim, essa aqui acho que é a mais comum até, né? Eu vou mostrar para vocês como é que é. Ó, viu? Mano, eles estão me olhando, acho que estão falando de mim, né? Será que não é de mim que estão falando? Ó lá, ó, a mulher do Faganello falando com ele, ó, e me olhando. Só pode que é de mim que estão falando. Viu? Aí fica o tempo inteiro fazendo isso, né? Se contando histórias, né, dos outros que estão falando dele. Tudo é ele, ó, né? É como, imagina então esse tipo de gente que já tem essa predisposição, essa crença limitante, entra numa sala, o pessoal para de falar e olha para ele, sabia que estavam falando em mim. Não tem nada a ver, entendeu? Mas Então, como é que o Dr. Richard Moss ensina você a sair desses quadrantes que, na verdade, são extremamente limitantes e debilitadores? Como é que o Dr. Richard Moss ensina? Respirando, entendeu? Respirando. Tanto o Tony Robbins como o Richard Moss, só que o Tony Robbins ensina uma rástrica, né? Uma respiração assim, né? Para estar no estado de presença, no estado rico de recursos. E o Richard Moss, não. As duas têm validade, tá? As duas são maravilhosas e as duas são muito boas. Uma quando você quer, né, ficar cheio de energia, né, de um estado com muitos recursos, a respiração... Ele faz assim, ó, umas 10 vezes assim, respira, né, sentado para não tombar, porque às vezes a pessoa faz assim de pé, pode tontear, né? O Tony Robbins ensina isso, e o que é o maior trainer do mundo, o maior coach do mundo, bilionário, né? Começou quando tinha, na década de 80, dormia dentro do carro. Hoje é um dos maiores bilionários do mundo, e se vocês quiserem sentar na frente dele para ouvir ele falando 1 hora, e se vocês quiserem dizer assim, Tony, você pode me ajudar? Além de falar inglês, tem que dar $100 mil por 1 hora do tempo dele. $100 mil por 1 hora do tempo dele. Já pensou? Então, sim, 520 mil reais para ele ficar sentadinho 1 hora e dizer assim, sim, como eu posso ajudar você? Né? Em inglês ainda. Entenderam? Então, esse é o do Tony, mas o Dr. Richard Moss ensina a respirar, tá? Então, ele ensina você a respirar 5 a 10 vezes profundamente e dizer assim, eu estou aqui agora, e quem eu quero ser, quem eu sou, começo agora. A minha nova jornada, você pode, por exemplo, ser grato a Deus, pode agradecer, pode glorificar o nome do Senhor, né? Só que, e você, quando faz isso, você sai desse quadrante, você vem para o presente, você começa a ter muito mais clareza das ações que você precisa implementar para fazer o que é necessário, e você começa a alterar esses padrões, porque o cérebro, por possuir plasticidade neural, eu quero que vocês entendam que poucas vezes que vocês fazem esse exercício, por exemplo, a pessoa pode ser esse tipo de gente aí, ó, que fica se contando histórias limitantes ou ansiosa demais, além de um plano de ação que é importante, quando ela
faz essas respirações, talvez 3, 4, 5 vezes que ela fizer esse exercício para resgatar o seu eu num foco de atenção, é um resgate do eu, né? Em um estado de estar presente aqui agora. Ela faz isso, a plasticidade neural, entendendo que esse é o novo padrão, já coloca esse comportamento no lugar. Ou seja, todos esses exercícios que eu falei, tudo isso que eu mostrei para vocês, não é uma coisa que vocês vão ter que fazer o resto da vida para poder mudar a plasticidade neural de vocês. Porque o cérebro é uma massinha de modelar. É incrível, mas 1, 2, 5, olha, mas não chega a 10. No máximo, até hoje que eu vi assim, geralmente 5 vezes que você faz aquilo, o cérebro já entende que aquilo é o novo padrão e daí você para de ficar sendo furtado por essas coisas. Entendeu? Então, essa é a maravilha do cérebro. Poucas vezes que você faz esse exercício, você já muda ele e já passa a ser o novo padrão. Que maravilha, né? Inclusive, eu não sei se falei para vocês, acho que não falei. Vocês sabem como é a plasticidade neural, é tão incrível. Vocês sabem como é que eles fazem hoje uma das terapias mais efetivas para ajudar pessoas que tiveram um acidente com perda de massa encefálica ou derrame cerebral, por exemplo? Sabe o que eles fazem? Por exemplo, a pessoa teve um acidente vascular cerebral, ou um acidente que perdeu um pedaço do crânio, né, com um evento, um trauma, né, uma batida. Aí, uma das terapias mais efetivas que existe hoje, né, a pessoa perdeu o movimento desse braço, por exemplo. O que eles fazem? Eles pegam esse braço bom e dizem para a pessoa assim, ó, durante tantas horas por dia, você vai pegar esse braço bom, botar aqui no bolso, né, e vai amarrar ou segurar, prender aqui por um tempinho durante o dia, e você vai tentar fazer esse braço funcionar e se mexer. Você vai tentar fazer com esse aqui, do jeito que for, do jeito que for. Pouco tempo depois, 3 a 6 meses depois, o braço volta a funcionar. E se você pegar lá um eletroencefalograma e olhar o cérebro dessas pessoas, você vai perceber que onde tinha aquela massa encefálica que foi um derrame, um acidente que perdeu ou está morta, vai perceber que ela não acende no eletroencefalograma, ela não acende, ela está escura lá. Só que ao redor está muito mais iluminado, entendeu? Ou seja, o cérebro encontrou uma série de outros caminhos para poder fazer funcionar aquela mão que não está funcionando. Só para vocês entenderem. Entendeu? Então, essa é a maravilha da plasticidade neural, tá bom? É por isso que existe a fisioterapia. É por isso que existem aquelas, né? Claro que existem limites, né? Existem coisas, por exemplo, se a pessoa perder uma parte do cérebro que está diretamente conectado a um olho, uma visão, né? Aí é um pouco mais complexo, certo? Mas se for em algumas coisas ligadas a derrame, geralmente esse tipo de terapia faz com que o cérebro encontre uma nova trilha neural e volte a fazer aquele membro funcionar. Ok? Ficou claro, pessoal? Então, quando vocês estiverem experienciando a ansiedade exacerbada, muitas vezes estar sendo furtado ou por um saudosismo, uma ansiedade, ou histórias limitantes, ou qualquer tipo de coisa, você pode chegar e respirar, espera 1 segundo, olha só que interessante, ó, porque desacelera, tá? Espera 1 segundo e larga um pouquinho mais devagar do que você inspirou. Então é assim, ó, seria mais ou menos assim, ó, inspira 1 segundo e solta mais devagar um pouquinho do que você inspirou. De 5 a 10 vezes você vai recuperar o eu e vir para o estado de presença. Outra coisa que você pode fazer é olhar para as tuas mãos, olhar para você, olhar para alguma coisa aqui, para você ver que você está aqui, aí você vai recuperar, você vai sair daquela ansiedade, vai recuperar o poder de síntese, a oxigenação volta a dar poder de síntese do córtex pré-frontal. Às vezes você está assim, às vezes aconteceu algumas vezes, de acelerar demais, não é só isso, a gente pode ficar irritado, ninguém é perfeito, né? Mas, por exemplo, às vezes eu estou tão acelerado, que eu percebo que não é bom para mim, está demais, sabe? Daí eu respiro porque não é bom você estar hiperacelerado, entendeu? Não é legal, não é legal você, às vezes eu acabo com a minha cabeça muito rápido e não é legal, então tem que administrar isso. Ficou claro essa parte? Próximo, por favor. Então, aquilo que nós falamos, ó, crença é programa. Sabe programa de computador? Software? Crença é programa. Programa gera atitude, que gera resultados e que gera potencial para mais do mesmo.
Essa é uma das pretensiosidades da construção da nossa realidade. Então, por exemplo, sabe a palavra de Deus quando ela fala um abismo chama outro abismo? É verdade. Um abismo chama outro abismo, assim como uma vitória, outra vitória, um sucesso, outro sucesso. Entendeu? E a verdade verdadeira, posso falar uma coisa para vocês? Na maioria das vezes, Deus, claro, Deus nos dá a direção, mas a maior parte das vezes, Deus não tem nada que ver se a nossa vida está maravilhosa ou não. Pode parecer inacreditável. A palavra de Deus também nos diz que eu já passei deserto, o primeiro deserto que eu passei na vida, e vocês todos devem ter passado desertos assim, foi para aprender a lição mais importante de todas, né? Para que Deus nos leva para o deserto? Para nós aprendermos, para mostrar o que está no nosso coração e para nós aprendermos a ouvir a voz dele. É ou não é? Mas eu fui para um mundo de deserto por pura burrice também, tá? Por pura burrice. Deus não deixou de ser Deus, de ser pai, de cuidar da gente, assim, né? O filho de vocês vai lá e se lameia tudo, cai no barro e se suja. Você pega e atira no lixo? Não, né? Você vai lá, limpa, você lava, você orienta, você educa, né? Então Deus faz a mesma coisa com a gente, certo? Mas eu já passei muito deserto aí, e a verdade verdadeira é essa. A verdade é que a maior parte deles, quase todos ali, fora o primeiro ali que Deus queria me tratar, e ficou claro isso para mim, né? Fora isso, os outros todos foram por pura burrice, por pura aquilo ali, né? Assim como um sucesso chama outro sucesso, um abismo outro abismo, uma vitória outra vitória, um fracasso outro fracasso, depende do quê? Do filtro que você tem da realidade, da onde você está focando, o significado que você dá e a tua atitude em relação a isso. Pode parecer inacreditável, né? Mas é isso. Onde você foca, o significado que você dá e a atitude em relação a isso. Não estou dizendo aqui que nós não experienciemos aqui, com a palavra de Deus, aflições, perseguições. Sim, não estou isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que, muitas vezes, nós estamos sendo coadjuvantes em muitas áreas da vida, nós estamos olhando para o lugar errado. Entendeu? Nós muitas vezes estamos olhando para o lugar errado, sabe? Experienciando o que nós chamamos de estado sem recursos, mas com a cara enfiada na parede e achando que não tem saída, sendo que às vezes basta olhar para o lugar certo. Tudo bem? Digo porque eu trabalho o tempo inteiro com pessoas, a gente ajuda nesse sentido, e às vezes, e é engraçado, sabe? Às vezes, além de olhar para o lugar errado, às vezes acontecem outras coisas interessantes, que a coisa está na frente do nariz e a pessoa não enxerga enquanto alguém não mostra, sabe? Esses dias eu estava trabalhando com uma pessoa, vai ser um expert num serviço absolutamente diferenciado no Brasil, não sei se tem na Europa, não sei se tem na América Latina, é o único cara que tem esse serviço, e ele é um doutor e não estava vendo. Aí alguém chegou lá, eu fiz esse trabalho, né, de mostrar para ele, viu aquilo e falei, meu Deus, agora ele tem uma oportunidade muito grande ali, entendeu? De fazer algo muito, que pode dar muito sucesso e prosperidade para ele, justamente porque ele tem uma habilidade hoje de fazer algo que ninguém faz, mas ele, enquanto alguém não mostrou para ele, né, ele estava com todos o título de doutor, pós-doutorado, indo para o pós-doutorado, agora com toda a habilidade dele, ele estava, muitas vezes, por falta de recursos em outra área, dando ouvidos para pessoas que levavam ele cada vez mais para baixo. Sim, eu ainda brinquei com ele, quer dizer que você ouviu um monte de galinha, e daí disseram que você é uma galinha, e você acreditou e estava frustrado, você não tinha visto. Mas sabe, então é isso, você tem que saber onde você está focando, você está protagonizando. Muitas pessoas, às vezes, não avançam porque não assumem esse, por exemplo, protagonismo da sua vida. Deus faz o quê? Ele nos dá a direção e diz, vai que eu sou contigo. Mas quem é que tem que marchar? É Ele ou é nós? É ou não é? Nós que temos que agir, tá bom? Próximo, por favor. Nós falamos aqui de recursos. Tem muitos recursos. Muitos, eu não vou me estender muito, tá? Estamos nos dirigindo para o final. Mas tem muitos recursos, muitos. Nós damos alguns aqui importantes para que você possa alterar a plasticidade neural e resgatar o eu. Tá? Eu dei alguns recursos para ajudar vocês a começarem a não ficarem refém das circunstâncias, das emoções e sabendo que elas podem ser alteradas porque elas são pretensiosas. Vocês têm essa habilidade e isso faz parte do cérebro de vocês. Basta entender o funcionamento do cérebro e saber que isso é pretensioso e pode duvidar para poder determinar então o que faz muito mais sentido, principalmente se
o norteador para isso for a palavra de Deus, que Jesus é a realidade, tá? Mas eu também vou falar, são recursos mais emocionais ali, que ajudam você a administrar emoções, estados emocionais. Aqui eu vou dar um recurso cognitivo para vocês, sobre a construção da inteligência. A inteligência vem do latim, significa intelligere. Tem duas conotações a inteligência vindo do latim. A primeira delas é opções e escolhas. Ok? Opções e escolhas. Então, e a segunda é interligar a informação. Quando você lê algo, você absorve 10%. Quando você escuta, 20%. Quando você vê, 30%. Agora, e assim por diante, né? Quando é que você consegue se tornar extraordinariamente inteligente? Quando você ensina, quando você pega a informação e constrói soluções e resultados com ela. Entendeu? Quando você, por exemplo, o que eu faço? Eu, hoje, trabalho resolvendo problemas. Eu sou um resolvedor de problemas. Né? Nós chamamos isso de coaching, né? Na verdade, a minha marca é Super Coach, né? Nós chamamos de estrategista de vida, carreira e negócios. O que a gente faz? A gente resolve problemas. Só que o fato de eu ter, que você me dizer, olha, eu tenho um negócio, eu tenho minha carreira, eu tenho minha vida, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda, e eu resolver para você, além de resolver para você ganhar e faturar por isso, eu me torno mais inteligente. Por quê? Porque a maneira mais efetiva de construir a inteligência é interligando a informação. E como é que você interliga a informação? Quando você resolve problemas. Entendeu? Quando você resolve problemas. Então, esse é o ponto. Ensinando a outro, ou utilizando para resolver problemas. Entretanto, existe uma coisa que acho que na faculdade de teologia ensinam, né? O senso crítico, né? Na faculdade de teologia. Pastor, eu vou contar uma piada. A maioria esmagadora das universidades não ensinam isso. Eu acho que, sem brincadeira, acho que é só na faculdade teológica que ensinam. A maior parte das universidades não ensina, deveriam ensinar isso para as crianças na escola, no 2º grau. Senso crítico, extremamente importante. Por quê? Porque as pessoas, elas costumam não ter senso crítico na eleição das informações. Aí o que significa isso? Significa que elas fazem um diz que me diz, que ouvem de outros, ouviu falar, pegam fonte não confiável, fontes que não têm embasamento científico, né? Então, a partir disso, é como se eu dissesse assim, não, vamos construir uma ponte aqui, uma segunda ponte que liga esta cidade a outra ali no Entre Juízes, por exemplo, né? Só que ao invés de eu reunir cimento, ferro, aço, piche, né, e outras coisas mais, eu reunisse assim, não, vamos pegar cimento, ferro, aí ovos, farinha, açúcar, né? Vai ficar complicado construir essa ponte, né? Tem ferro, tem cimento, mas vamos misturar com ovos, farinha, açúcar, né? Quer dizer, você entendeu? Então, esse que é o ponto. Falta senso crítico. Para você construir inteligência, a primeira coisa que você precisa é fundamentação. Quem é a fonte? A primeira e mais confiável fonte é a palavra de Deus, né? Segunda fonte qual é? Informações que são feitas em cima de pesquisa com amostragem, coisas que você provaram academicamente lá com não sei quantas mil pessoas. Não, é assim mesmo. Até que descubram que está errado, tá? Mas, entendeu? É assim mesmo. Certo? Então, se você tem senso crítico na hora de receber informação, com base nesse tipo de subsídio, buscando referência de quem que você está ouvindo, né? Além disso, quando você pega essa informação e interliga, que é colocar em ação, por exemplo, o Evangelho, né? As boas novas. Como é que eu me torno alguém cada vez mais apto? É estudando e lendo apenas, que é importante, ou ensinando aos outros, colocando em ação, criando ações para evangelizar, implementando coisas para alcançar outras pessoas. Entendeu? Uma coisa não substitui a outra. Como é que eu vou ensinar se eu não aprendi, né? Não tem como, certo? Mas é isso, tá? É isso. Em tudo na nossa vida, se você quer se tornar cada vez mais apto, inteligente, mais capacitado, você precisa resolver problemas, ensinar aos outros a resolver problemas com o conhecimento que você tem. Tudo bem? O próximo. Pessoal,
Finalizando hoje, então, em síntese, a sua percepção constrói a sua realidade. E, em função de como funciona seu cérebro, ela sempre será pretensiosa. Por isso, construa a sua realidade de forma pretensiosamente feliz. Desculpa, errei ali. Construa, achei que não errava, digitei, né, falando, né? Eu não deixei a minha mulher olhar. Construa a sua realidade de forma pretensiosamente feliz. Construa a sua realidade de forma pretensiosamente feliz. Tudo bem, pessoal? Então, conectando com os primeiros 2 dias do curso. Bom, ela vai tirar a foto bem da parte que está com erro lá. Eu vou mandar, acho que arrumadinha, Rosa. Por favor, perguntas que vocês tenham para que eu possa ajudar vocês no dia a dia em alguma situação. Vocês têm alguma pergunta para mim colaborar e ajudar vocês? Viu? Amor, corrige para mim lá que eu falei para o texto, ele digitou falando e eu achei que tinha ficado certo e não ficou. Por isso, construir. Por favor, daí a Rosa já pode tirar uma foto que é corrigida. Construir. Tá? Quem tem perguntas, por favor? Para que eu possa ajudar vocês. Ficou tudo claro? Tudo entendido? Exatamente. Infelizmente. Esse dia ele me contou uma, disse que, como é que é? O dia que o senhor falou um negócio, o dia que estava, acho que arrumando a horta, né? Fala assim, não, mas eu achei que o pastor não trabalhava. Exatamente. Então, posso falar uma coisa? Aí é por isso que vocês estão aqui. É porque vocês podem ajudar muitas pessoas. Isso aqui pode ser usado como ferramenta de evangelismo, porque tudo que eu falei neurocientificamente aqui não está distante da palavra de Deus e tem embasamento também na palavra de Deus. Nós podemos usar isso para ajudar as pessoas. Isso pode ser uma ferramenta de alcançar vidas de evangelismo, né? E posso te falar outra coisa, Rose? Posso te falar uma coisa para você? Agora, a partir desse 2023, de janeiro de 2023, quem sabe usar o cérebro? E eu estou ensinando o que é, né? Pensar é fazer e responder perguntas, né? Sempre foco em solução, foco em avançar no próximo passo, em resolução de problemas. Eu estou ensinando isso e outros recursos mais, só para você ter uma ideia. Só esse recurso de saber o que é pensar, a partir de agora, em 2023, com o uso da inteligência artificial, é inacreditável o que a gente consegue fazer. Inacreditável. Entendeu? Por exemplo, eu descobri que eu posso, até ano passado, eu aprendia 2 vezes mais rápido, pelo menos os conteúdos que eu conheço, né? Agora eu consigo aprender 30 vezes mais rápido com a inteligência artificial. E eu ensino, não é nada que eu não possa dar para, não tem nada de especial em mim, tá? Eu posso pegar aqui, dar os vídeos, vocês podem ver e aprender e replicar. Eu mandei esse do 30 vezes mais rápido, mandei, né? Não tem nada assim que, nada de especial em mim. Eu digo, é só pegar e eu digo como é que faz e mostro como é que funciona. Por exemplo, agora que eu falei o que é pensar, todo mundo entendeu, né? Não é fácil de aplicar agora que você entendeu? Então, nós podemos ajudar muitas pessoas, só que a partir de agora, nesse mundo exponencial, com tanta tecnologia da inteligência artificial,
assim, ó, tu não tem ideia, eu me tornei um cara ilimitado. Antes, uma das minhas limitações era tempo e dinheiro. Agora, não tem mais limitação de tempo e dinheiro. A tecnologia faz tudo para mim. E em 1/100º do tempo, às vezes menos, entendeu? Agora, tu imagina o seguinte, ó, tu imagina o seguinte, a gente já sabia que planejamento, foco e ação nos torna pessoas com desempenho, com resultados, com performance, né? Nós já sabíamos disso, e agora com a tecnologia da inteligência artificial, nós nos tornamos exponenciais. Então, por exemplo, se eu não trabalho de empregado, eu trabalho com o meu próprio negócio, mas o que eu produzo hoje, eu posso produzir 100 vezes mais rápido do que qualquer pessoa, entendeu? O que sobra para uma outra pessoa se eu fosse querer trabalhar de empregado, por exemplo? Se eu produzo 100 vezes o que ela produz? É por isso que, assim, ó, é claro que vocês estão aqui hoje para usarem os recursos na vida de vocês, também para usar como forma de evangelismo, sabe? E outras formas, e também isso vocês também vão usar na vida profissional, na vida pessoal de vocês. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Eu vejo duas oportunidades incríveis. A primeira é que vocês podem ser canal para ajudar essas pessoas lá fora e dessa forma evangelizar. E a segunda, para quem quiser até, dá para ganhar muito dinheiro ajudando as pessoas a saírem do linear para o exponencial. Porque, não, digamos assim, a inteligência artificial não vai tomar emprego de ninguém. Agora, alguém que saiba utilizar a inteligência artificial, sim, porque produz 50, 100 vezes mais rápido, melhor, com melhor qualidade que o outro, porque sabe usar as ferramentas. Entendeu? E elas estão cada vez mais fácil. Eu não mostrei, tu viu que eu lancei um site agora? Aquele site Supercoach, vou mandar para vocês. Aquele site lá, eu coloquei uma inteligência artificial. Se você não sabe onde é que acessa, como é que usa, eu chegou a ver? Não, vou mandar para vocês. Tem um site meu lá, que eu acabei de disponibilizar, que você acessa e pergunta lá. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia, vou mandar para vocês. Então, eu estou criando caminhos para ajudar as pessoas, mas é claro que não tem custo nenhum para ninguém, tá? Vou mandar. Não tem custo nenhum para ninguém, tá? Mas tem que aprender a usar, e é claro que para outras pessoas aí fora, mais cedo ou mais tarde, essa ferramenta vai me rentabilizar também, porque vai gerar relacionamento com pessoas, ou seja, a partir de agora eu vou me relacionar. As pessoas vão poder conversar comigo, pastor. Vão poder conversar comigo em qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma, 24 horas por dia, milhões de pessoas ao mesmo tempo, enquanto eu de verdade estou dormindo. Não, pela IA e pela internet, eu acabei de me tornar semana passada. Sim, sério, eu vou mandar no grupo. Você pode perguntar em alemão, o idioma do mundo que tu quiser. Você pergunta no idioma do mundo que tu quiser, ele te responde e conversa contigo, e você está conversando comigo, com o conhecimento que eu tenho. Não, agora sou eu, viu? Mas, essa é a versão 1.0, tá? A 2.0, você vai entrar nesse mesmo site daqui a uns meses, talvez esse ano ainda, porque já existe, mas ela não está em português ainda. E daí vai parecer que eu estou o dia inteiro assim, dentro de uma sala de universidade, esperando você chegar. Sabe? Porque daí essa agora é um chat de inteligência artificial. Essa outra é uma cópia minha. Viu? É uma cópia minha. E daí você chega lá e olha, sério, você nem, assim, demora para você ver que você não está falando comigo. Vai parecer que eu estou numa janelinha e você chega lá e fala assim, oi Luiz, tudo bem? Oi Rose, tudo bem? O que eu posso ajudar você hoje? Você está conversando comigo e não é eu estou aqui, é uma cópia. Na verdade, não. Na verdade, existe uma coisa chamada transformação digital. Eu fiz agora no Vale do Silício uma formação de XBA justamente em transição exponencial, né? E lá, a tecnologia, ela muda o mundo, ela acessibiliza objetivo as tarefas repetitivas. Para quê? Para as pessoas terem mais liberdade de usar a cabeça e pensar. Por exemplo, agora eu estou automatizando um monte de coisa nas empresas aí. Para que ficar, imagina, para que toda hora perguntar para o irmão, para que tu... Não, mas vai ter...
Não vai diminuir, vai. Não, não só. Porque assim, ninguém merece fazer a mesma coisa todo santo dia, né? Ninguém merece fazer a mesma coisa todo santo dia. Né? Ninguém merece ter que atender o telefone todo dia, ligar todo dia, fazer a mesma coisa. Para que fazer a mesma coisa todo dia? Usa a cabeça a partir de agora, coloca a inteligência artificial e as automações fazer para você isso, né? Que fica muito mais barato, e daí você mesmo tem tempo de ver novas oportunidades, de trabalhar melhor e ganhar mais. Quer saber? Eu vou ganhar mais. Mas então, é o que eu estou fazendo, eu vou botar uma cópia minha a trabalhar e vou curtir. Olha que teu cérebro acredita nisso, hein? Viu, Rose? Vai lá um dia, eu vou te mostrar um negócio que eu quero ver se tu acha que eu vou trabalhar mais ou menos agora. Fazendo uma cópia minha. Bom, vamos encerrar, né, pastor? Senão a gente se empolga aqui. Pode falar. Vem aqui, pastor. Quem sabe para eles ouvirem? Consegue ouvir bem? Você quer vir aqui? É. É. Ah, não. Posso te falar? Mas justamente, porque eu estou ensinando isso para vocês, o que eu faço? Como é que eu descubro as novas tecnologias? Sabe como é que eu descubro? É porque assim, eu desenho uma coisa que eu quero isso aqui. Aí eu vou procurar na internet uma tecnologia que resolve aquele problema. Por quê? Porque eu sei pensar, entendeu? Pensar e fazer e responder problemas. Olha, eu vou dizer uma coisa, daqui a pouco é uma tendência, irmão, falar com totalmente automatizado, tirar todas as dúvidas, responder, ligar. Hoje tem tecnologia que é baratinho, que liga para o irmão, que vai ligar. Tecnologia que liga, tecnologia que anota pedido, que conversa, inclusive com a sua voz. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, irmão. Irmão, fazer uma coisa, quanto vale a sua vida? Quanto vale seu tempo para passar o dia inteiro fazendo coisa que se pode fazer uma máquina com a sua voz, fazer e anotar e fazer tudo certinho? Mais barato que você. Viu? Vamos conversar uma hora dessas, a gente marca uma reunião de empresário aí e eu mostro algumas coisas para vocês aí, não tem custo nenhum. Sim, mas aí que está. Posso lhe falar uma coisa? A robótica está cada vez mais barata. Tem bracinhos assim hoje, eu não sei, tem que ver isso aí, eu não conheço muito bem, não é no meu campo de mexer ainda, a robótica é mais IA, né? Mas só para você ter uma ideia, irmão, tem bracinhos desse japa que vende agora cada vez mais barato, e o bracinho, tu chega a ele e diz assim, tu pega o braço, aperta um botão e diz assim, pega aqui, faz assim, 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 pá. E daí quando você larga ele e diz, vai, ele... Sabe, ele fica fazendo por você. E é barato. É. Não fala que teu cérebro acredita, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Não fala. É. Uhum.
Ó, posso falar uma coisa? Eu vou mandar a minha no grupo, a minha, entendi, mas a minha é a coisa mais simples do mundo, não tem o que tu não pergunta que ela não te responda. É a coisa mais simples, só conversar com ela. Está cada vez mais fácil, tá bom? Sabe? Tu vai perceber, irmão, tu clicar ali o microfone, ele digita, né? Tu fala no microfone, ele digita, está cada vez mais fácil. Entendeu? Não precisa curso complexo. O que você tem que fazer com ela é conversar, só conversar. Mas esse robô não está bom, viu? Sim, mas a culpa não é tua. A culpa não é tua. Se você não se entendeu com o robô, a culpa não é tua. A culpa é do quem programou o robô. Porque tem que melhorar. Está começando agora, entendeu? Tem muita coisa para melhorar, entendeu? Mas a culpa não é tua. A culpa não é tua. Se o robô não consegue atender 100% dos clientes, a culpa não é tua. A culpa é do robô. Pode falar. Ah. É. E cada vez as coisas ficam mais acessíveis, né, pastor? Olha quanto custavam as coisas quando nós éramos crianças. Quando o senhor era criança, quando, né, eu sou um pouquinho mais jovem que o senhor, mas quanto custava as coisas? E cada dia que passa, elas estão mais acessíveis, principalmente pela tecnologia. Então, a tecnologia, a tendência dela é acessibilizar as coisas, baixar o custo, fazer com que todos tenham acesso. Tá bem? Pessoal, então, vamos encerrar por hoje. Eu vou orar, então, para encerrar. Eu me lembrei agora, pastor, no início o pastor falou para orar, eu me passei, né? Me empolguei, né? Mas eu vou orar agora, então, tá? Acho que os irmãos não vão voltar, né? Eles já foram em outro lugar agora, né? Tá, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por estarmos aqui na tua presença, pedimos que o Senhor continue a nos dar graça, para que nós possamos então, Pai, continuar sendo vasos para a glória do teu nome e alcançar cada vez mais vidas. Em nome de Jesus, Pai, peço que o Senhor leve todos em segurança, que nós possamos, Pai, então, ouvir a tua voz, inclusive do que nós estamos fazendo aqui, para que nós sejamos cada vez mais sal e luz para outras pessoas, que nós possamos realmente acessibilizar o reino de Deus a outros, nos usa, Pai, poderosamente, e que também, Pai, nós possamos também, através desse conhecimento, ter sabedoria para que ele possa se traduzir em muitas bênçãos para pessoas, para a igreja, para nossas vidas e para alcançar os perdidos. Em nome de Jesus, amém. Amém.